Esta conferência será gravada agora. Pode Então, começar. mais uma vez, boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação poder trocar ideia com vocês. Eu achei bem interessante vocês solicitarem essa aula, porque é um ponto que a gente sempre deixa para segundo plano. Na verdade, os currículos médicos, o conteúdo das disciplinas, de um modo em geral, eles parecem que são produzidos, que são pensados do ponto de vista de complexidade. Então, o que parece simplório demais acaba não aparecendo durante os 6 anos de graduação. E quando você termina tudo e se depara sozinho com a sua vez de assumir o paciente, de assumir a construção, de assumir a confecção de um documento médico, você fica cheio de dúvidas, porque enquanto você é estudante, enquanto você é interno, tem alguém te dando uma orientação, coloca isso, coloca aqui, esse é o formulário, mas quando chega o seu primeiro plantão, o seu primeiro ambulatório, o seu primeiro paciente, você acaba ficando um pouco perdido com tantos formulários e com tantas regras que ninguém, ao longo da sua graduação, acabou por dar importância. E para cada formulário médico, para cada termo que você preenche, eles acabam tendo regras específicas, né? Algumas matrizes, algumas bases curriculares começaram a corrigir essa distorção de achar que, por ser simples, é automático o aprendizado, e eles começaram a ser introduzidos no processo de ensino. Felizmente, as associações estudantis, as comunidades acadêmicas constituídas essencialmente pelos estudantes também começam a se dar conta disso, e quando não está na grade curricular, tem sido muito frequente que seja procurado por interesse próprio de vocês mesmos. Então, a prescrição do nosso paciente, ela é subdividida didaticamente em prescrição ambulatorial e prescrição hospitalar. Prescrição ambulatorial, ela também segue uma série de regras específicas e de formulários próprios, inclusive incluindo validade do receituário, quantidade máxima de medicamento, necessidade de colocar o CID, e uma série de regrinhas que às vezes as farmácias brasileiras não têm o hábito de cumprir, mas que no dia que cumprem adequadamente, às vezes a forma como a gente prescreveu, sem seguir essas regras, acabam inviabilizando o nosso paciente de comprar o medicamento. Quanto à prescrição hospitalar, hoje em dia ela tem duas vertentes, ela tem um formulário específico de cada hospital, né? A gente vai já projetar aqui para vocês, e ela tem as versões já eletrônicas, em que o próprio prontuário eletrônico ele já te traz uma facilidade nesse processo. É claro que não é a realidade de todos os locais onde a gente vai trabalhar, a grande maioria dos hospitais públicos ainda não tem totem ou computadores e impressoras para prescrição automatizada de todos os pacientes. Então, a gente precisa começar se familiarizando com a versão escrita, porque a partir dessa versão escrita, quando a gente vai para a versão eletrônica, a gente não sofre nenhum prejuízo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam e respondam internamente é: você sabe fazer a prescrição de um paciente internado? Você provavelmente já viu, seja acompanhando algum profissional, seja acompanhando ou vendo o prontuário de um parente que por acaso esteja internado. Você já se perguntou alguma vez se existe uma sequência lógica? Como é que eu organizo aquela prescrição? Qual a finalidade? Qual é o processo que envolve toda a lógica daquela prescrição? A gente quando está acompanhando o médico, quando a gente está no ambiente hospitalar, a gente percebe que o médico chega, ele prescreve, e a gente sabe que ao longo do dia o paciente começa a receber aqueles medicamentos.
Mas você já se perguntou toda a lógica que existe atrás desse processo? Então, essa prescrição, ela tem uma lógica, ela tem uma logística, ela tem uma funcionalidade interna dentro do hospital que tem inúmeros papéis. E os dois grandes papéis que ela representa dentre os diversos é a multidisciplinaridade. Qualquer profissional dentro do hospital vai conseguir entender a lógica do atendimento e do acompanhamento terapêutico que está sendo prestado àquele paciente. Então, você é o prescritor, você é o responsável por aquele paciente, você ditou o que você interpreta como importante para a realização daquele tratamento. Mas você vai precisar do farmacêutico, do profissional da farmácia, você vai precisar da enfermeira, do profissional de enfermagem, você vai precisar do profissional de fisioterapia ou de fonoterapia para a execução do seu plano terapêutico. Por isso, ele tem uma multidisciplinaridade muito importante no processo de tratamento e recuperação do seu paciente. E ele tem um papel importantíssimo na segurança do paciente e no controle de cuidados com esse paciente. Então, ele reflete a sua atenção para aquele paciente, ela reflete a forma como você vai conseguir controlar todo o processo terapêutico daquele paciente, incluindo a evolução em melhora ou piora, a necessidade de substituição de um fármaco, a necessidade de acréscimo de um fármaco, o verdadeiro controle de cuidados. Ele vai permitir que você tenha, sem contar essencialmente com a sua memória, e aí a gente precisa lembrar que o médico responsável, por exemplo, por 10 pacientes, ele não vai conseguir ter memória suficiente para lembrar que o seu João, paciente que ele está tratando de pneumonia, ele está no 5º dia de antibiótico. A dona Maria, paciente que ele está tratando para infecção urinária, ela está no 2º dia de antibiótico. Então, esse controle de cuidados, a folha de prescrição, o meu histórico prescritivo, ele acaba me ajudando a fazer isso. Então, ele me traz esse processo de responsabilidade com esse controle de cuidados com o paciente. Outro ponto importante é que ele é importante para a administração do hospital. É a sua prescrição, é o conteúdo que você colocou ali, as quantidades, a posologia que vai fazer com que o hospital possa cobrar, seja de um convênio privado, seja do SUS, aqueles medicamentos que você prescreveu. Ele é importante para o controle também, por exemplo, das CCs IHs. Para quê? Para que ela consiga perceber, por exemplo, qual é o status de uso de antibiótico terapia dentro daquele hospital. E aí a gente entra para um processo, inclusive, mais rígido, no qual a CCIH ela consegue interferir e te pedir um controle na antibiótico terapia, na sua prescrição, para que você não pule etapas e não faça uma prescrição, por exemplo, de um antibiótico de última geração, quando um antibiótico de geração anterior consiga fazer isso. Então, pronto, a ficha de prescrição, a folha de prescrição, ela é um item do prontuário, importante para a segurança do paciente, ela é de responsabilidade a sua construção do médico, enquanto médico, e ela tem um processo de execução multidisciplinar. Você vai ficar dependendo do profissional da farmácia, do profissional da enfermagem, do profissional de fisioterapeuta, de fonoterapia, de psicoterapia, de acordo com o controle de cuidados que você precisar solicitar ou prescrever para aquele paciente, tá? E do profissional da nutrição, claro. Então, vejam como a logística ele é muito mais complexa do que a gente, às vezes, interpreta quando a gente olha só para aquela folhinha de papel. Não, a prescrição do paciente internado é só para poder liberar o medicamento que o paciente vai utilizar. Não, ela é bem mais robusta. Então, você faz a prescrição
E essa prescrição é sua responsabilidade. Você escolhe os medicamentos, você seleciona como você pretende, quantas vezes você pretende que aquele paciente tome, ou seja, dose e posologia. Você realizou a prescrição, existe um profissional que vai fazer a transcrição para que a sua folhinha de prescrição, ela fica lá no prontuário. Ela não vai sair do prontuário, ela é parte integrante do prontuário. Mas existe um bloco, um formulário interno que faz a transcrição daquilo que você precisa, daquilo que está lá na sua prescrição, para que os enfermeiros, para que as pessoas da farmácia recebam aquela transcrição e adequadamente rotulem aquele medicamento para o seu paciente. Imagine uma enfermaria onde eu tenho 10 leitos, o medicamento ele sai da farmácia já rotulado na dose do seu paciente. Então, essa é a etapa de dispensação realizada pela farmácia. A equipe de enfermagem recebe o material que foi dispensado pela farmácia. Se vocês estiverem em um hospital e tiverem a curiosidade de entender como funciona aquele posto, onde as enfermeiras e técnicos de enfermagem estão lá, você vai perceber que existem gavetinhas ou existem... parece umas tupperwarezinhas, existem recipientes específicos com o nome da enfermaria e o número do leito ou o nome do paciente, e dentro daquela gaveta ou daquele recipiente é colocado aquilo que foi dispensado especificamente para aquele paciente. Tudo isso com rótulo adequado e visando evitar a troca de medicamento e aumentar a segurança com aquele paciente. Então, nos horários específicos, aquele medicamento vai ser administrado pela equipe de enfermagem, obedecendo aquilo que você colocou na sua prescrição. E esse profissional que está fazendo a administração, ele vai olhar a sua receita e vai marcar o horário que ele fez no prontuário, para que no dia seguinte, quando você chegue ao momento de nova prescrição para o seu paciente, você confira se aquela medicação foi corretamente administrada ou se ocorreu alguma intercorrência e o medicamento não precisou ou não foi administrado. Então, esse aqui são todas as etapas no qual você vai ter todo o processo de fornecimento do medicamento intra-hospitalar em obediência à sua prescrição. Tá, mas como que faz isso? Como é que eu coloco? Eu vou colocar, como é que eu executo esse processo? Qual é a forma de organização? Existe uma lógica ou eu posso fazer do jeito que eu vou me lembrando? Pensando na segurança do paciente, pensando numa forma de criar rotinas e de criar etapas, isso não pode ser feito do jeito que você pensou naquele momento. Existe uma teorização e existe uma sequência lógica para tudo aquilo que você vai prescrever. Então, vamos olhar aqui a folhinha de prescrição. Em geral, ela tem esse formato, tá? Então, aqui eu posso ter a logomarca do hospital, ou da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, ou do convênio ao qual o paciente é vinculado. Né? Aqui é muito importante que você, enquanto prescritor, você perceba que essa folhinha, ela é sua responsabilidade, e você assuma para você essa responsabilidade, porque ela é uma das partes mais importantes do prontuário do seu paciente. Tá? Essa prescrição, a prescrição do nosso paciente, ela faz parte do ato médico. Os outros profissionais vão trabalhar com você, mas a responsabilidade na condução, no processo de construir um mapa terapêutico, um projeto terapêutico para o paciente é seu. Então, vamos pensar como é que eu vou executar isso aqui. Isso aqui é a folha padrão. Como é que eu vou fazer a execução? Para fins didáticos, eu posso dividir esse formulário em etapas. Então, eu tenho a etapa 1, e é importante, principalmente, reforçar de novo para vocês que estão em formação, que enquanto médico, é minha responsabilidade preencher
tudo, desde o nome do paciente, ao número do prontuário, a data, a hora. Não é raro que a gente veja que o profissional médico, ele pule a etapa 1 e vá direto para a etapa 2, né? Ou que ele delegue a etapa 1 a um profissional administrativo e só cuide das etapas 2 e da etapa 3. É sua responsabilidade. Um erro nesse preenchimento, você não vai poder dizer, foi o auxiliar que preencheu. Não, porque quem tinha que preencher é você, tá? Então, nome completo do paciente, número de registro do prontuário, a data que você está prescrevendo e a hora que você está prescrevendo. Imagine que você solicitou de um paciente, imagine que você está atendendo, prescrevendo um paciente diabético descompensado e você solicitou que seja feita glicemia capilar dele a cada 4, a cada 6 horas. Esse paciente fez uma hipoglicemia que não foi detectada durante a internação e entrou em coma. Mas está aqui que você prescreveu o paciente 7 horas da manhã, que você solicitou a glicemia capilar a cada 4 horas e de 7 horas da manhã até meio-dia ele fez a primeira glicemia capilar. De quem é a culpa por aquele paciente não ter sido identificado com pico de hipoglicemia e ter evoluído para coma? De quem não leu a sua prescrição e percebeu que você, tendo iniciado a prescrição às 7 da manhã, a pessoa não podia esperar, e você solicitou de 4 em 4 horas, a pessoa não podia esperar para começar o processo ao meio-dia, porque de 7 da manhã a meio-dia eu tenho 5 horas. Tá? Então, é importante que você crie o hábito de colocar tudo isso completamente. O setor, por exemplo, pode ser a enfermaria, pode ser enfermaria de clínica médica, enfermaria cirúrgica, bloco C, cada hospital tem uma padronização, tá? E o número do leito do seu paciente, tá? Aqui você vai iniciar, você até concluiu a etapa 1, você vai continuar a partir da etapa 2. Como é que você vai construir? O que vai compor essa etapa 2? A responsabilidade de orientar ou a melhor forma de conduzir o paciente é sua, incluindo o que ele vai comer, a posição que ele vai ficar no leito, incluindo se você quer oxigênio, se você não quer, se você quer fisioterapia, se você não quer, se você quer glicemia, se você quer curativo, se você quer mudança de decúbito. Então, tudo isso, tudo que você quiser, você tem que colocar aqui, incluindo, por exemplo, a aferição de sinais vitais, cuidados gerais. Então, é importante que você deixe registrado, tá? Na etapa 3, você vai assinar e você vai carimbar. A presença da sua assinatura e do seu carimbo, ela também é obrigatória. Então, vamos construir a etapa 2 e vamos entender o que vem primeiro, qual é a formalidade que existe nisso, uma vez que eu já falei que você não pode ir fazendo aquilo que você vai lembrando, não. Existe uma padronização exatamente para que você possa não esquecer alguns detalhes. É importante também lembrar, que você pode utilizar esse espaçozinho aqui da etapa 1 para colocar uma outra informação relevante. Alguns autores, por exemplo, vocês viram no slide da frente que ele sugere colocar alergia. Outros autores dizem que você pode começar a colocar a alergia aqui, né? Fazendo um mini resumo de como é que o seu paciente está. Mas vamos seguir esse protocolozinho, porque ele é eu usei um artigo que é disponibilizado essencialmente para estudantes de medicina, então vamos utilizar a sequência que eles pedem, tá? Então, você também pode usar a parte superior para dar destaque a uma informação que você quer trazer sempre à tona e à lembrança, como uma alergia que, por acaso, o paciente possua, tá? Bom,
Outro ponto importante nesse processo de prescrição é que você tem que usar a letra o mais legível possível, o mais claro possível, evitar abreviaturas e rasuras, principalmente aquelas que não sejam de domínio público, tá? E uma coisa que a gente vê muito nas prescrições e que você tem que evitar realizar é esse termozinho, acredito que alguns de vocês já tenham visto, se necessário ou SOS. O que é isso? Quando é que eu coloco? Por exemplo, não é raro você encontrar a prescrição em que o antitérmico, o analgésico, o antiemético, ele não é prescrito de horário, ele é prescrito se necessário, ele é prescrito SOS. Então, essa orientação, ela não é recomendada. Por quê? Porque quando você faz isso, você está, às vezes, delegando para o profissional, para a enfermeira, para o técnico de enfermagem que está naquele andar e tomar a decisão. Então, imagine, o técnico de enfermagem ou a enfermeira entrou no quarto, aferiu a temperatura do paciente e o paciente está com 38 graus de febre. Ele olha lá no prontuário, tem dipirona prescrito, 40 gotas, se necessário, SOS. O que esse profissional vai fazer? Ele já tem uma experiência, ele já sabe que, em geral, quando o paciente está com febre, é prescrito dipirona. Então, o que ele faz? E você já deixou lá autorizado, ele vai administrar a dipirona. Mas, nesse momento, está sendo quebrado um fato, uma recomendação importante. Prescrever e recomendar medicamento, decidir sobre um medicamento é responsabilidade exclusiva do médico. Então, isso aqui acaba ficando inativo, acaba não tendo uma autorização e pode causar problema para você, prescritor, e para o paciente. Imagine aquele paciente que é alérgico à dipirona, você não se ateve nisso, você colocou lá a dipironazinha SOS e a pessoa da enfermagem fez o dipirona SOS. Né? Então, a gente tem sempre que pensar, mas em geral não dá problema. Em geral não dá problema, mas problemas existem para acontecer e a gente precisa estar prevenido quanto a esses problemas. E aí vamos realmente à orientação de como compor o corpo desse processo de formação. Então, o que você vai colocar, geralmente, aqui? Observações importantes, como quanto dia de antibiótico terapia você já está fazendo, ou qual é o dia de pós-operatório, por exemplo. É comum você ver assim, segundo DPO, segundo dia de pós-operatório. Professora, você não disse que não podia usar abreviatura? Não pode, não deve, mas é muito comum a gente encontrar essas abreviaturas que estão padronizadas na classe médica. ATB, por exemplo, antibiótico terapia. Geralmente o médico coloca ATB, mas do lado ele escreve, por exemplo, de ceftriaxona. Quando ele faz essa segunda informação, ele acaba minimizando o risco dessa primeira informação. Tá? Então, é importante que a gente sempre tenha esse controle de cuidados e que a gente sempre esteja se policiando para não incorrer no risco de ficar usando as abreviaturas. Eu coloquei várias abreviaturas de propósito por aqui para que vocês consigam identificar aquelas que podem ser problema ou aquelas que já estão amplamente difundidas na literatura médica e na rotina dos profissionais da saúde. Na sequência, você pode pensar o seguinte, você tem que pensar logicamente na sequência do que é fundamental. Quando você interna um paciente, você precisa garantir para ele, ou você precisa interpretar se ele pode se alimentar ou não. Então, primeiro que vem, depois que você faz um resuminho desse paciente, é a alimentação. Então, aqui, você, enquanto médico assistente, você vai avaliar e vai decidir quais as características da dieta daquele paciente. É uma dieta hipossódica? É uma dieta hipoglicêmica? É uma dieta para
com restrição de lactose? É uma dieta para intolerante a glúten? É uma dieta hipercalórica? Então, você vai deixar claro o tipo de dieta e a equipe da enfermagem, olha novamente a multidisciplinaridade, assume e providencia a dieta. Seu paciente é vegano, a dieta dele não tem um controle especial para o tratamento, mas ele é vegano, ele é vegetariano e você não quer desagradar o seu paciente impondo a ele durante a internação uma dieta que vá contra os seus princípios. Então, dieta vegana, dieta vegetariana. Se ele for um paciente que precisa de oxigênio-terapia, ela vai vir nessa sequência. Se você quer sobre catéter, se você quer sobre máscara, tá? Então, você vai colocar aqui e qual é o volume de oxigênio que você quer para aquele paciente, tá? Hidratação, aqui você vai, na sequência, você vai estabelecer se o seu paciente ele vai precisar de hidratação venosa, ele vai precisar usar soroterapia. E aqui você vai precisar fazer o cálculo de acordo com a patologia dele. Ou, dependendo do hospital, você pode não precisar de hidratação venosa, mas você vai precisar de um catéter parinizado. Por quê? Porque você vai fazer medicações endovenosas. Então, aqui, ou você não tem a possibilidade de usar catéter parinizado, mas você quer o soro de manutenção de veia para não furar o paciente toda vez, você também vai colocar aqui. Na sequência, vão vir os medicamentos de uso endovenosos, depois os medicamentos para uso por via oral, depois as outras vias, depois controles gerais e cuidados específicos. Eu confesso que aqui eu, às vezes, discordo um pouquinho dessa literatura. No meu pensamento lógico, o controle específico deveria vir primeiro do que o controle geral, porque o controle geral, todos os pacientes você vai precisar daquilo que é geral, e aquilo que é específico vai variar de paciente para paciente, mas eu preferi colocar aqui da forma como, mais uma vez, o artigo coloca. Então, aqui existem algumas formas de você tentar memorizar. Vejam, aqui é a droga, a dose, a via e o intervalo. Então, não adianta você colocar só o medicamento, ceftriaxona. Não, você vai ter que colocar qual é a dose, 1 miligrama. Qual é a via que você quer? Eu quero a via endovenosa. E qual é o intervalo de dose? A cada 12 horas, tá? Nessa sequenciazinha, existe um mnemônicozinho para você lembrar, que é DEVO, dieta, medicamentos por via endovenosa, via oral, outras vias, por último, controle de cuidados, tá? Então, normalmente, é feito essa correlaçãozinha mnemônica para que no começo você consiga lembrar disso corretamente, tá? Outro ponto que você pode, novamente, você pode questionar. E essas abreviaturas? Essas abreviaturas, essas aqui você pode utilizar porque elas são padronizadas dentro do ambiente hospitalar. É VOIV, via oral, IM, por sonda nasoenteral ou por via subcutânea, tá? Outro ponto importante também, e que é uma recomendação comum, sempre você escreve o nome genérico do medicamento, o nome da substância, e não o nome comercial, e a forma como ele está em apresentação, tá? Então, por exemplo, sempre você começa, eu tenho uma série de medicamentos que o paciente vai utilizar, eu posso seguir qualquer sequência? Não. Você também tem sequência para classes farmacológicas. Por exemplo, um paciente que está usando antibiótico terapia, o antibiótico ele sempre vai vir primeiro, tá? Outro ponto, acabei colocando o slide numa ordem invertida, deixa eu ir para cá, pronto. Então, você sempre vai fazer antibiótico terapia. Se esse paciente tiver em corticoterapia, você vai fazer a corticoterapia. Depois, os medicamentos prévios que o paciente já usa, por exemplo, é um paciente que você internou para uma pneumonia,
mas ele é hipertenso. Então, você vai vir com alguma medicação prévia que ele já usa, você vai vir nessa sequência. Muitas vezes, a sequência da via que você está utilizando já fez isso por você, né? E, por último, medicamentos para um controle temporário. Aqueles medicamentos que podem, por acaso, serem suspensos antes do paciente ter alta, tá? É sempre essas regrinhas lógicas, elas sempre visam a segurança do paciente, padronizações que evitem, inclusive, que você esqueça algum medicamento ou que você ou a equipe esqueça uma rotina de cuidados prévios com esse paciente. Outro ponto importante também, agora vamos voltar para cá, é quando você vai fazer a administração de drogas injetáveis, você lembrar o seguinte, que você pode colocar essa descrição mais simplória, você não precisa colocar fazer EV em bolos, administrada em menos de 1 minuto. Não, quando você usa esses termos, em geral, a equipe hospitalar já sabe como é que você quer e o que isso quer dizer. Então, quando você faz uma injeção, uma administração rápida, ela pode levar de 1 a 30 minutos, a lenta de 30 a 60 minutos, a contínua, você vai fazer em mais de 60 minutos ininterruptos e a intermitente de forma contínua. Essas duas vias, essas duas formas de administração, muitas vezes você vai precisar de bomba de infusão, tá? E essa padronização, essa necessidade de você ampliar a sua orientação, às vezes se deve à característica do fármaco. Por exemplo, alguns fármacos eles são irritantes para os vasos, então você precisa fazer numa velocidade mais lenta para que o paciente não faça uma flebite secundária, tá? E aí você vai para os controles de cuidados e os controles gerais e específicos. O que é isso? É a monitorização de sinais vitais, é o controle glicêmico, é um balanço hídrico, você quer que meça a diurese do paciente, é uma fisioterapia, seja respiratória, seja motora, é um estímulo oral para deglutição, quando você tem um paciente que você usou sonda e que você quer trazer a retirada da sonda desse paciente, é a profilaxia para o tromboembolismo, através de meias compressivas ou do incentivo à deambulação, é aquele paciente que ele tem dificuldade de autolocomoção ou de deambulação, ou é um paciente acamado cronicamente, que você quer prevenir úlceras e você vai solicitar mudança periódica de um decúbito específico. Então, tudo isso vai constar na sua prescrição, nos cuidados gerais e específicos para com aquele paciente, tá? Então, tudo isso faz parte. Então, é tudo que você recomenda para o seu paciente, ele vai para a folha de prescrição. E não, como às vezes algumas pessoas, a princípio, pode pensar, não, é só a lista de medicamento. Não é isso. É tudo que você considera importante para o adequado controle de tratamento do seu paciente. Na etapa 3, tem que estar assinado de forma legível quem foi o médico responsável pela prescrição, porque, mais uma vez, esse processo faz parte do ato médico. Então, assinar e carimbar a sua prescrição sempre, tá? A gente tem sempre que nos orgulhar daquilo que a gente prescreve e da forma correta como a gente faz, até para que qualquer erro de prontuário, você tenha plena convicção que ele não faz parte não fez parte da sua conduta, não fez parte do processo condutivo que você iniciou e que você criou idealizou para aquele paciente. Então, vamos ver aqui como é que ficaria. Imagine que esse nosso pacientezinho é alérgico à dipirona, então você pode colocar aqui na parte superior, para que qualquer pessoa que for
fazer qualquer alteração na sua prescrição, ou para que todo dia, quando você for prescrever, você reveja isso aqui. Aí, todo dia, quando você vai criar uma nova prescrição, você repete novamente a informação, porque, mais uma vez, não confiem na sua memória. Você está prescrevendo 2, 10, 5, 20 pacientes, você não vai lembrar qual deles era realmente alérgico à dipirona. Essa informação, ela vem sempre próxima ao cabeçalho, então ela pode vir aqui, ela pode vir aqui, e alguns acham que ela pode vir aqui nessa parte superior, tá? Então, vejam aqui, aqui eu coloquei o nome do paciente, o número do prontuário, a data que eu estou fazendo a prescrição, a hora que eu estou fazendo a prescrição, qual é a enfermaria do meu paciente e qual é o leito ao qual ele pertence. É sempre interessante a gente fazer esse resuminho, porque evita que, imagine que você solicitou um parecer de um colega. O colega veio, deu o parecer para o seu paciente, ele resolve que ele quer acrescentar um medicamento. Quando ele chegar na folha de prescrição, ele vai encontrar que ele está no D3 de internação, ou, por exemplo, poderia ser o terceiro DPO, dia de pós-operatório, e aqui o D2 de ceftriaxona, ou seja, ele está há 3 dias internado e há 2 dias tomando ceftriaxona. Isso é muito importante, principalmente se você imaginar aqueles hospitais onde o prescritor, você não é o prescritor todo dia daquele paciente. É muito comum nos hospitais públicos. Eu tenho uma pessoa que prescreve de segunda a sexta, mas eu tenho uma pessoa que prescreve no final de semana. Ou um hospital pequeno, em que um médico que é responsável pelas intercorrências da enfermaria durante o plantão, ele também é responsável pela prescrição dos internados. Então, a cada 24 horas eu vou ter um prescritor diferente. Então, quando eu chegar amanhã, eu vou saber que hoje o doutor Cicrano, ele prescreveu o D2 de ceftriaxona. E eu vou evitar que essa troca de profissionais que está prescrevendo, essa rotina do hospital, coloque um antibiótico mais tempo do que o tempo que ele seria necessário. Aqui eu determinei para o meu paciente que ele vai usar uma dieta hipossódica, eu vou usar um soro fisiológico, 500 ml, para manter veia. Lembre-se sempre que essa sua prescrição é para 24 horas. Então, se você quer uma hidratação para um paciente desidratado, você tem que fazer todo o cálculo que vai ser necessário para fazer a correção para 24 horas. De antibiótico terapia, eu quero ceftriaxona. Aí, veja, eu escolhi o antibiótico, eu escolhi a dose, 1 grama, a via de administração, endovenoso, e a posologia, a cada 12 horas. Eu quero também que ele use a N-acetilcisteína, que é um xarope, 10 ml via oral, também a cada 12 horas. Eu quero que ele faça fisioterapia respiratória e eu quero os sinais vitais dele, tá? Detalhe, vejam que aqui eu já fiz naquela sequência invertida. Pelo manualzinho, ele vai dizer que primeiro você bota os sinais vitais e depois você bota a fisioterapia. Então, a força do hábito já me fez criar essa prescrição com esse formato. Quando você chegar no dia seguinte, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui que, por exemplo, a enfermagem fez a ceftriaxona do seu paciente às 6 da manhã e às 18 horas. Então, ele vai colocar aqui o númerozinho 6 e aqui o númerozinho 18 e ele vai fazer um tiquezinho de ok, foi feito, para que você saiba que foi feito. Ah, você chegou aqui, o de 18 horas não foi feito. Não foi feito por quê? Ah, porque o paciente teve alguma intercorrência, o paciente foi fazer um procedimento, enfim, acontece alguma coisa no momento que era para ele fazer algum dos cuidados que você previu e não está checado lá, é sua obrigação descobrir por que aquilo não foi feito e tomar providência, se foi desleixo, se é porque ele teve uma intercorrência. Vejam que aqui esse prescritor, ele assinou, ele carimbou, ele datou, tudo bonitinho, e ele colocou os medicamentos que o paciente vai usar para o controle. Imagine que esse paciente é um paciente que tem uma sinusopatia, que tem uma infecção, enfim, que tem uma pneumonia, e imagine que esse paciente fez febre.
ele vai ficar com febre? Então, são medidas que, às vezes, os profissionais usam. Tá, eu não preciso que o meu paciente use dipirona a cada 6 horas, por isso, e eu não vou desobedecer a regra de não usar se necessário. Então, o que eu faço? Eu não prescrevo. Se eu não preciso que o meu paciente, aliás, o paciente é alérgico à dipirona, né, gente? Se eu não preciso que ele tome paracetamol a cada 6 horas, porque eu sei que paracetamol tem um metabolismo essencialmente hepático, eu não quero sobrecarregar o fígado do meu paciente. Ele só vai tomar paracetamol se ele tiver febre, beleza. Mas eu não quero desobedecer às regras e deixar que a pessoa da enfermagem decida que horas ele vai tomar o paracetamol, ou colocar se necessário, ou se febre. Eu quero um cuidado a mais com o meu paciente, eu quero que alguém o veja, então eu não coloco aqui. E aí, o que acontece? Imagine que o senhor fulano, ele teve um pico febril. Então, o que vai acontecer? Quem tiver no plantão vai ser chamado e vai prescrever. Então, o que foi que aconteceu aqui? O médico, doutor Beltrano, ele foi chamado e ele prescreveu paracetamol, um comprimido SOS. Veja aqui, o doutor Beltrano não quer ser acordado na madrugada para prescrever o paciente, caso ele tenha febre de novo, e ele fez o uso do SOSzinho. O SOS não é uma sigla recomendada e não é recomendado que você use o SOS. Vamos interpretar isso para o paracetamol. Paracetamol é um medicamento que tem uma metabolização extensivamente hepática. É um medicamento que a gente sabe que o poder antitérmico dele é menor, então, às vezes, dependendo do nível de febre do paciente, o paracetamol não vai baixar completamente aquela febre, não vai controlar completamente. Então, o que pode acontecer? Você prescreveu e o paciente usou às 21 horas, 23 horas ele está com febre de novo. Está aqui SOS. Às vezes, o profissional não está atento, a gente tem muitos profissionais da enfermagem fantásticos que jamais fariam isso, mas a gente tem os mais desligados, então ele pode fazer outra dose de paracetamol 2 horas depois. Se ele continuar nesse ritmo, ele vai fazer uma dosagem de paracetamol maior do que o recomendado para 24 horas, e isso pode ter implicação para o fígado do paciente. Mas vejam aqui na estrutura da prescrição, né? O que eu faço se eu fui chamado para prescrever algo? Eu preciso fazer a prescrição do colega todinho? Não, eu acrescentei o horário que eu estou prescrevendo, eu acrescentei o paracetamol e eu coloquei a dose que eu quero. Eu assino e eu carimbo. Por quê? Porque quando o doutor Cicrano chegar, não foi ele que colocou. Então, eu não posso simplesmente colocar o que eu orientei, porque eu fui lá e avaliei o paciente, e deixar na conta do doutor Cicrano, tá? Eu tenho que acrescentar o medicamento e colocar a minha assinatura e o meu carimbo para consolidar que essa prescrição, porque toda essa prescrição aqui é responsabilidade do doutor Cicrano, essa aqui é responsabilidade do doutor Beltrano. Então, enquanto plantonista, eu não vou fazer tudo isso aqui de novo, assinar e carimbar, porque eu não me responsabilizo por essa conduta terapêutica. A minha conduta é só para intercorrência, ok? Então, eu tenho que pensar pelos dois lados de proteção da minha responsabilidade enquanto prescritor nos momentos específicos, tá? Essas aqui foram as referências que a gente utilizou, tá? Elas estão disponíveis na internet, mas se alguém precisar, basta colocar no Google, mas se alguém precisar, eu posso disponibilizar a versão que eu já baixei para mim, sem problema nenhum, tá? E ela veio, inclusive, ela foi feita por estudantes de medicina de Ribeirão Preto, exatamente para minimizar essa carência que os estudantes têm, né, que a gente tem quando a gente se forma, a prescrição agora é minha, e o que eu faço, né? Qual é a sequência? Por que é assim? Por que o antibiótico vem primeiro? Para dar segurança e para que a gente saiba o que a gente está fazendo. É muito mais fácil a gente não decorar as coisas. Eu sei por que eu estou fazendo, então fica mais fácil
de eu realizar no automático do que se eu ficar tentando decorar informações e sobrecarregar inadequadamente meu sistema cognitivo. E eu costumo, os que são meus alunos, eles sabem que eu adoro parafrasear o Pequeno Príncipe sempre que a gente fala de prescrição, porque uma coisa que eu repito sempre: te tornas eternamente responsável por aquilo que prescreves. Então, a prescrição, ela é muito importante que a gente se aproprie dela, que a gente respeite, que a gente tenha responsabilidade com ela, porque ela pode fazer uma diferença muito grande na vida do paciente, seja para que ele se recupere, seja para que ele piore, para que ele tenha um agravamento do quadro. E aí agora eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, ouvir qualquer comentário, discutir o tema com vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu derrubei vocês, pessoal. Eu não conheço esse aplicativo. Doutora Cintia? Oi. Tá me ouvindo? Agora estou. Pensei que eu estava perdida aqui. Eu não conheço esse aplicativo. Eu não estou vendo mais os quadradinhos. Eles desapareceram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, que eu repasso para a doutora. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Eu vou começar com uma pergunta minha mesmo. Eu queria saber se a parte de colocação de dispositivos, como gel salinizado, sonda vesical, onde é que a gente coloca eles na prescrição? O gelco, imagine que você vai colocar o gelco porque você não quer, o seu paciente ele não precisa de hidratação, ele tem uma dieta livre, ele não precisa de hidratação. Então, ele vai vir naquela primeira sequenciazinha, né? Agora, você quer colocar uma sonda, aí você vai colocar lá embaixo, lá nos cuidados gerais, cuidados específicos. Entendi. Outra pergunta. Solicitação de exames também deve estar escrito na prescrição? Não, porque a solicitação de exames é um formulário próprio dela. Tá certo. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Acompanhando aqui, olhando o chat, perguntaram sobre o mnemônio com Fast-UG, se ele é errado. Não, ele não é errado, mas ele é muito utilizado para quem está com pacientes de terapia. Né? Então, ele é mais voltado para esse paciente. Então, se a gente pensar num paciente de prescrição geral, não necessariamente esse mnemônio vai ser utilizado. Ele é um mnemônio mais específico para o paciente de terapia intensiva. E tem outra pergunta aqui também. Do paracetamol, sim, o antídoto do paracetamol é a N-acetilcisteína, e em geral a gente acaba utilizando a endovenosa. Existem 2 protocolos, um protocolo americano e um protocolo canadense, são doses bem adequadas, eu não lembro de cabeça a dose, mas as duas usam a versão injetável, né? Doutora, no caso de
dessas medicações que têm antídoto, o antídoto já deve ser prescrito junto com elas? Não, não, porque o antídoto, ele prevê, por exemplo, eu não vou prescrever paracetamol para alguém e automaticamente imaginar que ele pode se intoxicar. A intoxicação com paracetamol, para você precisar de um antídoto da N-acetilcisteína, ela prevê do 20 comprimidos de paracetamol, por exemplo, né? Então, eu não vou partir do pressuposto que algo vai dar errado na prescrição. Eu imagino o seguinte, que se alguém deu a dose inadequada, se o paciente evoluiu, é melhor você não ter aquilo ali prescrito e o plantonista ser obrigado a avaliar o paciente. E não é recomendado ficar utilizando necessário. O paciente teve uma intercorrência, então é muito mais seguro para o paciente que o plantonista seja acionado e faça a avaliação do paciente. Doutora Cindy? Oi. E no caso do uso de antibióticos, quando é o primeiro uso de dia, o primeiro dia de uso, a gente deve colocar como D0 ou já iniciar como D1? D1. Tá. Vou botar D1. E aí, assim, por exemplo, você não é o plantonista, você é o diarista. No dia seguinte, você encontrou um paciente com febre, mas ele, o dia anterior, não justifica você trocar. Isso vai funcionar como marco. Um grande cuidado que se tem que ter, e que assim, eu já vi algumas prescrições que isso aconteceu, é os hospitais em que e a prescrição é eletrônica, porque o diarista, imagine que eu prescrevi hoje e alguém vai chegar e prescrever amanhã. A pessoa que chegou para prescrever amanhã, ela está com preguiça. E aí, o que ela faz? Ela olha e ela imprime. Quando ela imprime, a grande maioria dos prontuários eletrônicos, formulários eletrônicos de prescrição, você não pode simplesmente só imprimir. Para garantir que o prescritor, esses sistemas, eles fazem o quê? Eles obrigam o que está a copiar toda a prescrição e jogar de novo para corrigir a data, para que ele lembre, por exemplo, se o antibiótico era D1, colocar o D2. E aí eu, às vezes, brinco que medicina é preguiça. O preguiçoso que vai e dá só o comando para repetir a prescrição, ele vai imprimir uma data errada e ele vai imprimir eu já vi em que a pessoa estava há 3 dias no D1 de antibiótico. Por quê? Porque o prescritor que chegava diarista, todo dia ele só imprimia de novo a folha. Então, a gente precisa ter cuidado, porque é o nome da gente que está ali. Né? Então, é a gente que alguém mais cuidadoso que chegar vai perceber o quanto a gente é preguiçoso e não respeita o cuidado com o nosso paciente. Entendi. E no caso, por exemplo, da dipirona, do paracetamol, que não é recomendado colocar se necessário, o ideal seria então colocar, por exemplo, administrar a dose se a temperatura axilar for maior do que 38 graus, por exemplo. Você pode colocar nesse formato, porque aí você já está dando uma orientação a mais para que a pessoa que vá, a equipe de enfermagem, ela vá só seguir a sua orientação. É o mesmo que a gente faz quando a gente coloca, por exemplo, a solicitação para fazer a glicemia de fita a cada 6 horas e a gente coloca aquela orientaçãozinha, fazer 2 unidades de glicemia X, fazer 4 unidades de insulina simples, se glicemia Y, fazer uma ampola de glicose, se glicemia W, né? Orientação. Você sabe que aquele paciente pode fazer um pico febril, ou pode fazer uma hipoglicemia, ou pode fazer uma hiperglicemia, e você já está dando a orientação adequada para isso.
Entendi. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Quem ainda não respondeu ao formulário, o formulário está lá no chat de frequência para o certificado. E eu queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Cíntia. A palestra foi excelente, eu acho que explicou muita coisa para a gente. Em nome de toda a FMSA Brasil, da FACIT. Muito obrigada. E obrigada à presença de todos também. Precisando, estamos às ordens. Bom resto de semana para vocês. Se cuidem e qualquer coisa estou à disposição. Grande abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.